Olá, amores e amoras, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é o estúdio de encadernação artesanal e arte, e hoje é o segundo episódio da minissérie de encadernação artesanal. Ontem teve o primeiro, essa minissérie é seguida, são 10 vídeos, ou seja, 10 dias seguidos, tá? E eu queria pedir, antes de começar, que você, que você entrasse no Telegram do Estúdio Brigitte, tá? O Telegram é onde eu estou concentrando as mensagens, as dicas, as informações em primeira mão, porque está sendo difícil ir de rede em rede social para avisar, tá? E os links estão aqui embaixo, o link do Telegram, link da encadernação, playlist de encadernação, que é muito importante que você assista, principalmente se você quer fazer encadernação artesanal. Vai lá e assiste meus vídeos de encadernação, não é mostrando como fazer, tá? É vídeo de livro, que eu já fiz, mas vai lá, dá uma olhadinha, tá? Porque é interessante você conhecer. Bom, vou começar agradecendo todo mundo que esteve aqui ontem, adorei fazer a estreia, agora eu já tenho uma certa experiência, já sei que se bota link, se não bota link, lembra que eu falei ontem? Pois é, e o vídeo de hoje, o título é assim, eu estou com papel aqui só com os tópicos, senão eu me perco. O vídeo de hoje é o que eu sinto quando faço meus livros artesanais. É meio que uma continuação, mais ou menos uma continuação do vídeo de ontem, né? Porque ontem eu disse o que eu sinto alegria, né? Alegria é um sentimento de ser competente naquilo que eu faço, tá? Eu tenho segurança naquilo que eu faço, né? E esse sentimento de competência, a encadernação artesanal foi quem me deu, entende? Então, cada um de nós faz coisas diferentes, né? Tem atividades diferentes, atividades profissionais, atividades de lazer, né? Mas você sentir que você é competente mesmo, você sabe fazer aquilo, você tem segurança, sabe? Você é dono de si, é muito bom, né? E a encadernação artesanal me deu isso. Eu sinto também satisfação, né? A satisfação, ela vem por ver que tudo que eu passei com arte e artesanato, desde criança, que eu falei ontem lá naquele vídeo, compensou e me ajudou na formação do que eu sou hoje. Me modificou para melhor, né? Porque foi o que eu falei ontem, as pessoas estão, hoje em dia, pela conjuntura do mundo, né? Estão muito engessadas, não sabem se virar muito bem, não. Aqui na nossa área, né, de arte e artesanato, tem que ser tudo certinho, né? Se tiver escrito lá, lápis desta marca, não sei o que, a pessoa acha que só pode ser o lápis daquela marca, não sei o que, ela não tem condições de substituir aquilo, porque ela não viveu aquilo que, quando não havia internet, a gente tinha que viver, que era o se vira, né? É o se vira. Pois é, bom. Mas como a encadernação artesanal, ela é uma arte que requer, eu vou falar uma frase que eu vou ler aqui, depois eu vou explicar essa frase. É uma arte que requer atenção e capricho. Eu aprendi a ter mais foco, meu poder de concentração é muito maior, porque eu quero fazer bem feito. E eu aprendi a me organizar. Eu vou explicar essa frase para você. A encadernação artesanal é uma arte que requer atenção. Por quê? Porque você, preferencialmente, não deve cometer erros, né? Porque um erro em encadernação artesanal, se for um erro, dependendo do erro, né? Mas se for um acúmulo de erros, é muito complicado. Por exemplo, eu presto muita atenção é a palavra também, às medidas. Vamos supor que eu tenho uma capa assim de um livro, né? Livro assim, uma capa de 20 por 15. Aí eu tenho que cortar o papelão. 20 por 15, 20 por 15. É um retângulo, né? Aí na hora de cortar o 20 centímetros, eu não corto 20 centímetros, eu corto 20,1. 20,1. Aí eu vou cortar a outra parte dos 15 centímetros. Em vez de cortar 15 centímetros, eu corto 15,2. Já tenho aqui 3 milímetros de erro. Isso é erro, tá? Aí na outra parte, que eu tenho que cortar os outros 20 centímetros, né? Eu corto, sei lá, 19,8. Quer dizer, aí já diminui ali também. E na outra parte, que são os outros 15 centímetros,
né? Eu corto 20,2 de novo. Olha quantos milímetros, eu vou pegar esses milímetros todos, vou somar e vou ver qual é o tamanho do meu erro, tá? Então, às vezes, coisas assim que você pensa, mas um milímetro não é nada. É sim, porque vai somando 1 milímetro daqui, 1 milímetro dali, ou de lá. Quer dizer, essa minha capa está completamente errada, completamente torta. Ela chega ao quê? A 5 milímetros, meio centímetro. Meio centímetro em encadernação, dependendo de onde seja, e normalmente dependendo de onde seja, eu quero dizer tudo, é erro. Aí você acaba de fazer o seu livro, aí você encapa, bota lá o tecido, bota o papel para encapar o papelão, né, que você cortou, aí bota o miolo, aí você costura, faz tudo que tem que fazer, aí o livro está pronto. Aí você olha para o livro está torto. Mas por que o livro está torto? Porque a capa está torta. Entende? Além do mais, quando você cortou errado os 15, 20 centímetros de tudo, você modificou os ângulos também. Né? Eu tenho um vídeo meu que está passando por aí, numa propaganda, chamado A Importância do Ângulo de 90 Graus. Né? Então, quando você corta torto, se você cortou, olha só, vamos supor que isso aqui esteja perfeito, certinho. Se você cortou isso aqui a mais, você já fez isso, tá? A mais. Porque aí você aqui cortou certo, essa parte aqui está certa. Aí aqui você cortou a mais. Se aqui você cortou um pouquinho para lá, já está assim. Então, a tua capa está assim, ou ela está assim, né? Ou ela tá assim, entendeu o que eu tô falando? Então a capa tá torta, né? E isso aí é a próxima palavra que eu falei aqui, requer atenção e capricho. Isso aí envolve o capricho, atenção e capricho. Quer dizer, atenção, se você der conta, na hora que você tá fazendo, eu me dei conta que cortei errado. Se você cortou a mais, 20,2, beleza, dá para você ir lá e cortar, né, os 2 milímetros, né, os 2 que você cortou a mais. Mas se você não der conta que você cortou, você vai continuar, né? E aí, lá pelas tantas, você vai ver que está errado. Se você deu conta, tem vezes que dá para a gente consertar, mas tem vezes que não dá. Por exemplo, quando corta menos. Se em vez de 20 você cortou 19,8, danou-se. Você pega aquele papelão, guarda para uma outra coisa e pega um outro papelão e corta direito. Então, o capricho, ele é necessário na encadernação artesanal, né? E se você não tiver capricho e entender esse fato, você não... vai ser muito difícil, sabe? Você vai bater muita cabeça, muita cabeça. Por que eu falo isso? Eu já dei algumas aulas particulares de encadernação, né? Há muitos anos atrás. E eu via que as pessoas, elas não conseguiam entender que 1 milímetro fazia diferença. E eram pessoas, assim, não importava a idade, mas eram pessoas que já faziam outro tipo de arte, né? Então, elas achavam que a experiência delas dava a elas um certo conhecimento já, sei lá de onde, de cortar, e que estava certo aquele corte, não estava certo aquele corte. Por isso é que eu fiz uma enquete lá no Instagram, e uma das enquetes, alguém me perguntou como começar, né? E como começar do zero, assim, o que você quer saber sobre encadernação artesanal? Foi essa a minha pergunta. E teve pessoas lá que responderam assim, tudo. E eu ainda brinquei, tudinho. Eu não posso explicar tudinho assim numa pergunta dessas, né? Mas é muito bom assim quando a gente pega uma pessoa que não sabe nada. Porque a gente consegue fazer com que ela entenda que 1 milímetro faz diferença, 2 milímetros fazem, 3 começam a fazer muita diferença, 4, nossa, é uma coisa. Então, por quê? Porque a pessoa não tem vício, né? E como assim vício, Cris? Como assim, né? O que você está falando aí que está meio enrolado? Olha só, eu já peguei alunos, né, que você pega o papelão e na hora de cortar, eu sempre digo, você pega o estilete e corta ele na vertical assim, ó, vertical. Teu papelão tá aqui e você corta na vertical, tá? Então, quando você corta na vertical, a lateral do teu papelão, ela é vertical. Se você pega o teu estilete e inclina, você não está cortando aqui não vai ficar certinho, aqui vai ficar em forma de cinzel,
tá? Na forma, sabe de quê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, eu tenho aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Ó, tá vendo? O papelão, ele em vez de ficar reto, ele fica assim, tá? Fica com uma parte inclinada. E essa parte inclinada, depois, ela faz diferença também na encadernação. Entende? Então, quando a gente pega uma pessoa do zero, a pessoa aceita mais aquilo que a gente fala. E quando a gente pega uma pessoa que às vezes já faz artesanato, se ela faz o artesanato legal, se ela tem experiência, ela faz bem feito, ela consegue fazer uma encadernação artesanal muito bem feita também. E quando a gente pega uma pessoa que já faz artesanato, mas fazia assim, eu vi o vídeo assim, eu vi um site não sei de onde, eu vi não sei o que, aí eu fui fazendo, mas nunca ninguém me explicou, nunca ninguém... Às vezes a pessoa tem determinados vídeos que a gente tem que tirar, tá? E isso é tirado pelo profissional de encadernação, que vai virar para o aluno, vai virar para a pessoa e dizer, você tem que cortar assim, porque até então a pessoa não sabia que tinha que cortar na vertical perfeita, ela inclinava um pouquinho, né, o estilete para um lado ou o estilete para o outro, né? Então, isso tudo no final da história são as duas palavrinhas que eu falei agora, atenção e capricho, né? Mas o capricho também, muitas vezes, ele envolve o conhecimento. Por isso é que é legal conversar com o encadernador, é legal você ter uma pessoa para te orientar, tá? Para não bater a cabeça muito tempo. Continuando a frase, aí eu falei assim, eu aprendi a ter mais foco. Meu poder de concentração é muito maior porque eu quero fazer bem feito. Isso tem tudo a ver, né? Porque isso é uma frase só o que eu estou falando. Por que ter mais foco? Quando a gente começa a encadernação artesanal, nem sempre a gente está acostumado a ter foco, né? A ter a concentração. Então, se você quer começar a encadernação artesanal, minha sugestão, escolhe um lugar na tua casa, qualquer lugar que seja, onde você possa ficar só você, tá? Não importa o ambiente, você não precisa ter um estúdio grande, nada disso. Você pode ter uma mesa, só uma mesa, de preferência com uma gavetinha para você guardar suas coisas, né, no início. Mas peça às pessoas que estão ali no ambiente junto com você, se você mora com mais pessoas, que naquele momento não falem com você, não fala nada com você, deixa para falar depois, né? Quando você disser, liberou aqui, podem falar comigo. Porque você tem que, desde o começo, treinar o seu foco justamente para você não cometer os erros, né? Para você ter mais atenção no que você está fazendo, tá? E isso vai sendo desenvolvido conforme você vai fazendo os seus projetos de encadernação, conforme você vai fazendo os seus livros, né? De forma assim mais focada, centralizada, com atenção, sem ninguém ficar de um lado do outro falando daqui e dali, né? Sempre tem barulho, às vezes eu estou gravando e sempre tem barulho, né? Mas a gente tem que ter foco apesar do barulho, tá? Mas quando a gente está, por exemplo, dentro de casa, peça as pessoas para te ajudarem, dizer, olha gente, eu vou fazer um negócio legal, uma coisa que eu quero, né? Uma coisa que eu vou fazer de tudo para dar certo, então me ajudem, não façam barulho e não falem comigo, tá bom? E com o tempo você vai ver que o teu foco vai aumentar, tá? Não ligue para os barulhos. O teu foco vai aumentar porque você precisa ter atenção. Por quê? Porque você não pode errar. O teu trabalho ele tem que sair o mais perfeito possível. Isso é o capricho, entendeu? Quando você faz uma coisa errada e você conserta essa coisa, ótimo, mas pode ser que você tenha prejuízo, né? Porque é aquela história que eu falei agora, da capa, né? Se você cortou a capa para mais, você consegue consertar. Mas se você cortou a capa para menos, você pega aquele papelão, não joga fora, porque ele pode servir para outro trabalho, né? Mas você guarda o papelão, né? E começa uma nova capa. Mas você já perdeu pelo menos o seu tempo para fazer isso, né? Então, quando a gente não tem atenção, a gente não tem capricho, a gente perde ou o material, ou a gente perde tempo, ou a gente perde os dois. Tá? Então, por isso é que eu te falo, a encadernação artesanal, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai adquirindo, ela nos dá de presente isso, a capacidade de ter foco, de ter atenção, de ter capricho e de ter concentração. Eu, quando estou fazendo a encadernação hoje em dia, né, eu não desligo mais o meu celular. Antigamente eu desligava. Agora não, eu não desligo. Eu deixo tocar.
O que acontece? Estou fazendo, estou cortando, às vezes eu estou medindo, né? E o celular toca. Eu dou aquela olhadinha assim, sabe, de ladinho, para ver só quem é, né? E eu boto toques diferentes no meu celular. Então, se está entre aquela meia dúzia de pessoas que realmente eu não posso deixar de atender, como a minha mãe, por exemplo, não posso deixar de atender minha mãe, meu marido, meus filhos, não posso deixar. Se é uma daquelas pessoas, aí realmente eu paro e vou atender. Mas se não é, espera só um pouquinho, né? Assim que eu puder, eu vou lá e ligo outra vez e ligo para a pessoa de volta. Entende? Então eu aprendi a lidar com os barulhos, mas isso foi depois de um tempo. Então, assim, a casa pode cair, né? Pode estar o bombeiro, corpo de bombeiros aqui na porta, ou alguém pegando fogo, uma coisa pegando fogo, sabe? Contanto que não seja eu aqui, eu vou continuar fazendo ali o que eu estou fazendo, entende? E isso é foco, né? É concentração que a encadernação artesanal nos dá ao longo do tempo. E a última frase, né, completando desse parágrafo aqui que eu falei foi: eu aprendi a me organizar. Por quê? Encadernação artesanal sem organização é uma bagunça, a gente perde muito tempo e às vezes a gente perde material dentro do estúdio também, tá? Já me aconteceu isso, tá? Por incrível que pareça, ontem quando eu falei que eu comecei fazendo artesanato, né, outros tipos de artesanato, caixa, papapi, não fiz só caixa, fiz uma opção de outras coisinhas. Eu era muito bagunceira, para falar a verdade, a palavra é essa, bagunceira, né? Então eu não era organizada. Eu botava a cola aqui, botava a tesoura lá e daqui a pouco, quando eu fosse usar a tesoura já não ia mais para lá, já ia para outro lugar, a cola que estava aqui já ia não sei para onde. Aí quando eu começava a fazer meus trabalhos, cadê a cola que estava aqui, a tesoura que estava ali, pô, a régua, onde é que eu enfiei a régua? E aí a encadernação acabou com essa minha história, né? Eu sempre fui dessa forma que eu estou falando, enquanto eu fiz os outros artesanatos. A partir do momento que eu fiz encadernação artesanal, porque encadernação artesanal você tem que sentar, olhar para a coisa e ficar ali. É uma coisa muito ali, sabe? No tete a tete. É aquela coisinha, você e o livro, entendeu? Eu tive que me organizar. Então, as coisas aqui no meu estúdio, determinadas coisas, o meu material de encadernação, ele está dentro de 2 caixas assim abertas. Eu vou mostrar para vocês amanhã o meu material, tá? Amanhã eu vou mostrar um pouquinho só do estúdio, mas eu vou mostrar mais o meu material de encadernação no episódio de amanhã. Então, a arrumação dessas 2 caixas, ela não muda há anos, há anos. Se eu estiver fazendo alguma coisa assim, olhando para baixo, eu sou capaz de botar a mão aqui do lado e pegar o que eu quero, porque não muda, né? Se aquilo mudar, aí, minha nossa, aquelas caixas, né? Eu hoje fiz um stories, tá lá no Instagram, e tá no Facebook também, tem um stories, vai lá ver, né? Um stories onde eu faço uma chamada para o pessoal vir ver, né? O vídeo de hoje. E aí nos stories eu mostrei um pouquinho das minhas caixas, eu gosto de colocar algumas coisas, materiais em caixas, eu tenho muito material, né? Mas também já são muitos anos fazendo encadernação, né? Então, eu mostrei as minhas caixas. Quem entra no meu estúdio diz assim, nossa, mas que bagunça. Para mim tá tudo organizado. Para mim tá organizado. E aquelas caixas, o conteúdo das caixas, eu só mudo assim, acaba eu reponho. Mas todas elas têm etiqueta dizendo que tem dentro. E eu não costumo mudar. Se aqui tem tecido, linha, agulha, vai continuar tendo dessa maneira. Tecido, agulha, linha. Eu não troco as coisas de lugar. Porque é como se o meu estúdio inteiro estivesse aqui, na minha cabeça. Então, quando eu quero alguma coisa, eu sei exatamente onde está. Porque são anos no mesmo lugar, tá? E isso é importante. A encadernação, ela me ensinou a ser organizada. Porque quando eu fazia artesanato, é o que eu falei, eu perdia muito tempo procurando as minhas coisas, porque eu não sabia onde é que eu tinha enfiado. Tá? Então, organização é muito importante em encadernação artesanal para você não perder tempo. E tempo para nós é muito importante. Muito importante. Já pensou? Você pega uma encomenda, conforme eu falei num vídeo aí também, que está passando na internet, uma encomenda com 50 livros. Tem empresas, por exemplo, que querem. Né? Eu já fiz trabalho para empresa de 50 arquivos, 50 não sei o que, agenda e mais não sei lá o que, livro para dar de presente no Natal, para dar de presente não sei quando.
E normalmente é assim, é 50, 60, 80 unidades iguais, tudo igual, sabe? Se você tiver o seu material de encadernação espalhado, você está lascado e perdido, ou lascado e perdido, tá? Por isso é que tem que ser organizado, tá? Então, vou repetir a frase só para a gente fechar esse conteúdo. Como a encadernação artesanal é uma arte que requer atenção e capricho, eu aprendi a ter mais foco. Meu poder de concentração é muito maior porque eu quero fazer bem feito. Eu não quero fazer 2 vezes. Eu aprendi a me organizar, tá? Então, já viu, sem organização, encadernação artesanal comigo não funciona. Criatividade, eu vou falar um pouquinho também, porque foi uma coisa que as pessoas me perguntam sempre. Não foi nessa enquete lá no Instagram, mas eu recebo mensagens de pessoas que dizem assim: Cris, eu não saberia fazer essas coisas que você faz. Por exemplo, teve uma pessoa lá no meu vídeo, eu fiz um vídeo recentemente mostrando esse livro aqui, que é o Witchery. Tá? Olha a costura dele, é uma costura corset, Witchery. Procura aí no YouTube que você vai ver, tá? Ele é recente. E esse livro aqui eu fiz, acho que em uns 3 dias no máximo, porque eu ia viajar em outubro do ano passado, e no finalzinho de setembro eu fiz esse livro num sistema de emergência, entendeu? Eu tinha minhas coisas organizadas, eu consegui fazer um junk journal em 3 dias. Isso aqui eu acho que eu devia entrar pro livro dos recordes. A minha criatividade, né? Eu abri o livro e mostrei para as pessoas o que tinha aqui dentro e tudo. Eu não tive problemas de criatividade. Às vezes as pessoas dizem assim: Cris, eu pego um livro, ou quem faz desenho e pintura, né? Aquarela, né? E diz assim para mim: Cris, eu pego uma folha de papel, eu olho para a folha tá branca, eu não sei que eu não sai nada da minha cabeça. Como é que eu vou fazer? Eu não entendo isso, não sei. Gente que quer fazer art journal. Art journal é uma coisa que as pessoas estão me pedindo demais, que eu dei um tempo, parei de fazer, porque eu estou fazendo ATC. Desculpe. Eu tenho um grupo de ATC no Facebook. Se você não sabe o que é ATC, dá uma olhada em algum vídeo que está aparecendo, ou eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo, tá? ATC são pequenos cartões. É como se fosse um art journal tamanho pequeno. Aí a pessoa pensa assim: mas fazer art journal é uma bobeira, fazer ATC é uma bobeira. Não, não é não. E aquilo desenvolve muito a criatividade da gente, né? Porque você está sempre pegando materiais, juntando para formar alguma coisa, para formar uma ideia que pode ser uma ideia que os outros entendam, né? Uma ideia que não é abstrata, pode ser uma obra de arte, assim, eu digo obra de arte, né? Uma pintura, um desenho, uma colagem abstrata que ninguém entende, né? Mas quando a gente faz arte, esse tipo de arte, a gente faz pra gente, a gente não faz para os outros, né? Se os outros gostarem, que bom, obrigada, agradeço, não é isso? É igual o que eu falei ontem. Ontem eu falei: eu faço meus livros para mim, né? Então eu faço com tanto capricho, com tanto gosto, carinho, que todo mundo gosta, né? Então o que eu digo, criatividade, o que eu quero chegar a essa ideia, criatividade, você tem que treinar a criatividade. Como é que treina a criatividade? Fazendo. Sabe quando você pega o celular, aí de repente você acha assim um papel do teu lado e um lápis, aí você está falando no celular e está lá rabiscando. Aquele rabisco às vezes não é nada, é um rabisco para lá, uma coisinha para cá, não é desenho nenhum, mas você está lá rabiscando. Aquilo ali é um ótimo exercício, né, para criatividade. Então, assim, pega um papel, eu sei que a gente está falando de encadernação, mas na boa, pega um papel, pega um lápis, qualquer lápis, lápis de cor, lápis que você tiver aí, e rabisca, sabe? Tem intimidade com o material, né? Começa a rabiscar, olha assim para o lado, se tiver um pote, uma xícara, um copo, qualquer coisa do teu lado, tenta desenhar aquilo, mesmo que você não saiba desenhar, não importa, o desenho é teu, né? Você está ali para fazer, você está treinando. Então vai lá, sabe, tenta desenhar aquilo ali, sabe? Porque você começa a ter a mão maleável, sabe? Sabe mão de pianista? Que o pianista consegue esticar daqui até aqui, ele estica tanto que ele alcança, né, aquelas teclas daqui e dali. Nossa, a gente diz: meu Deus, aquela mão é de plástico, é de borracha, né? Então a criatividade a gente treina. E ela vai desenvolvendo, ela vai ficando cada vez maior. Então, quando eu pego um livro para fazer, eu não penso muito.
eu boto no projeto, tá? Todo livro meu, ele tem um projeto. Eu escrevo tudo, eu vou escrevendo. Mas é tipo assim, sento e saio escrevendo o projeto. Né? E a criatividade vem e vem e vem e vem. Ó, um bolso aqui, uma tag ali, um encaixe aqui, outra coisa lá. Dá uma olhadinha nesse livro, tá? Se você quer ver criatividade, veja a minha playlist de Art Journal e a playlist de Junk Journal. Art Journal é pintura, desenho, essas coisas, mas é legal você ver. E Junk Journal é isso aqui. Aí dá uma olhadinha nessa minha playlist, porque você vai ver uma porção de bolsos, de tags, de etiquetinha, de não sei o que, uma coisa encaixa, a outra abre, a outra vira, né? E às vezes a criatividade já está tão comum em mim que eu tenho que parar. Porque, senão, por exemplo, eu falei do meu problema com esse livro aqui. O meu problema desse livro é que ele ficou muito gordo, gorducho. Ele tem muita coisa, né? E isso aqui era um livro que nem era para ser... Eu levei para fazer anotações, né? E ele ficou muito grande, porque a minha criatividade, eu estava muito agitada, a minha criatividade simplesmente não parava. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Às vezes a criatividade ela tá tão forte, tá tão grande, que eu tô deitada, eu tô dormindo, eu acordo com a cabeça fervilhando de ideias. Vocês acreditam nisso? É verdade. Eu acordo fervilhando com a cabeça. Ai, poxa, eu podia fazer isso, mas eu podia fazer aquilo, mas não sei o quê. Ai, eu tô ficando louca. Eu tenho que dormir, porque aí eu olho, ainda tem isso, né? A gente tem que dormir, gente. É uma coisa horrorosa. Gente, tem que dormir, tá? Tem que descansar, tem que dormir, né? Porque o corpo não aguenta e a cabeça precisa de descanso, tá? Mas o que acontece comigo, às vezes acontece, principalmente quando eu tô na fase de fazer junk journal, tá bom? Mas, resumindo, criatividade é como se fosse um músculo. Então, quanto mais você usa, mais ela vem, ela se torna uma coisa normal, você ser uma pessoa criativa. E a criatividade, a encadernação nos ensina isso. E a criatividade, ela não é só para fazer encadernação, ela expande para tudo que é lugar, entende? Então, assim, às vezes você está numa situação, você precisa responder alguma coisa a alguém, não especificamente sobre encadernação, às vezes você tem um outro trabalho, mas você tem que responder uma pergunta, ou você tem que resolver uma situação, ou ajudar uma situação, ajudar uma pessoa. A criatividade, ela te dá ideia, ó, assim, sabe? Ela vai bombando assim na tua cabeça e as ideias vão aparecendo. Né? Por quê? Porque você tem um músculo, né, entre aspas, da criatividade ativo. Né? É como se você fosse todo dia numa academia fazer lá musculação, né? É um músculo, é tipo de músculo. Você vai, sabe, vai criando e vai fazendo e vai aumentando, tá? Então, assim, para esse pessoal que me pergunta, ai, Cris, eu não tenho criatividade. Gente, tem que começar. Não sabe como começar? É aquela história, vai lá, pega o papel, começa lá, e vai, tá? A criatividade, ela aparece, tá? E ela fica bem ampla na gente. A minha criatividade, hoje em dia, é, automática. Bom, voltando. Além de me modificar para melhor, então, e de me reeducar, porque foi isso que a encadernação artesanal fez comigo, ela me reeducou, né? Voltando ao título deste vídeo, o que eu sinto quando faço meus livros artesanais? É a alegria, porque eu sei que aquela pessoa que comprar um livro meu, primeiro, quando ela olhar para o pacote, meu pacote é super criativo, né? Eu uso papel craft e o papel craft para embrulhar o livro, né? E depois tudo isso é colocado dentro de uma caixa de proteção, uma caixa comum, caixa de correio. Às vezes eu uso caixa reciclada também. Então, mas o meu embrulho, ele é de papel craft. Aí eu faço carimbos no embrulho. Eu coloco selos artesanais, eu já mostrei como fazer selos artesanais aqui no YouTube. Então, o pacote é tão bonito que às vezes as pessoas, antes de abrir, elas me mandam mensagem, dizem assim, Cris, eu não tenho coragem de abrir esse pacote. Teve uma pessoa uma vez que comprou vários livros para dar de presente no Natal e ia botar os pacotes embaixo da árvore. E ela botou os pacotes embaixo da árvore. E eles eram tão bonitos porque eles vinham com renas, Papai Noel, mais não sei o quê. E a pessoa disse assim, Cris, ninguém queria abrir o pacote. Todo mundo olhando, mas eu não quero abrir. Né? E as pessoas guardam, muita gente guarda os papéis de craft, né?
os papéis que embrulhavam os livros, porque eles são realmente bonitos, são criativos, entende? Então a pessoa, quando recebe o pacote do correio, ela já sorri quando abre o pacote e vê o embrulho que eu fiz, né? E depois ela sorri ainda mais quando ela recebe o livro que ela comprou, tá? Porque tudo isso, ela vê o capricho, sabe? E eu quero que você pense aí, quando você compra coisas pela internet, pensa, começa a reparar, como é que você recebe essas coisas? Como é que elas chegam aí na sua casa? Me diz aí, tá? Isso tudo é porque eu gosto, né? Eu gosto do que eu faço, eu tenho alegria, né? Eu faço livros artesanais como se fosse para mim. Deixa eu ver aqui o que falta mais eu falar, porque senão vocês sabem que eu vou falando, já estamos com 31 minutos aqui de vídeo, né? E complementando o vídeo de ontem, né? Para quem quer saber como começar. Agora vamos à grande pergunta. Tá, Cris, você está falando, o que eu falei até agora é mais ou menos uma finalização do vídeo de ontem, do episódio 1. O que fazer? O que a pessoa faz se ela quiser começar a fazer encadernação? Primeiro de tudo, antes de você ir para um vídeo no YouTube, que nem sempre está completo, antes de você ir para um site, ver como é que faz alguma coisa, calma. Primeiro de tudo, você tem que conhecer o material base da encadernação. Qual é o material? Papel. Você tem que conhecer papel. E como é que você vai fazer isso? Primeiro, você digita lá no Google, gráficas de papel. Porque os sites das gráficas, eles têm muita informação. E essas informações são muito importantes para você. Tem muitas gráficas que nos sites elas escrevem o nome do papel, o tipo do papel, papel couché, papel Marrakech, papel não sei o que, tem as marcas do papel, né? Tem os tipos de papel, eles indicam para que serve aquele papel, para que serve o outro papel, às vezes tem fórum de perguntas e respostas, né? E é importante que você conheça aqueles papéis, né? Você não está conhecendo na prática, na mão, mas pelo menos pelo nome você sabe, né? Não que você vá usar todos em encadernação, você não vai usar tudo aquilo, mas é legal que você conheça o material com o qual você quer trabalhar, né? Então você tem que conhecer um pouco de papel. Então vai em várias gráficas, em vários sites, tá? E veja, leia o que eles estão escritos. A gente tem que ter paciência para aprender, pessoal. Tá? Hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, né? Às vezes eu recebo reclamação de gente assim, o teu vídeo está muito longo. Olha, então a minha resposta então tem que ser um vídeo vapt-vupt, que a informação vai assim, ó, puf, né? Por transmissão de pensamento instantâneo. Gente, a gente tem que ter paciência. Se a gente quiser aprender alguma coisa, tem que ter, né? Tudo que eu aprendi lá atrás, lembra quando eu falei que não tinha internet? Imagina aprender sem ter internet. Quem me dera se eu tivesse internet quando eu era adolescente. Nossa. Tá? Então tem que ter paciência. Vamos aproveitar todos os veículos que a gente tem, aproveitar a internet. Sabe, quando você for ver um vídeo na internet, não passe o cursor assim para o vídeo andar mais rápido, porque o vídeo ele é feito de pequenos frames. E no que você passou assim, você acha que você viu tudo? Você não viu. Passo muitos detalhes ali, você não viu quando você passa o cursor. E você não escutou também o que a pessoa está falando. Então, se é alguma coisa que você acha que vai agregar conhecimento a você, sabe, tenha paciência, dedica um pouquinho do seu tempo a isso. Eu sei que às vezes a gente quase diz assim, não tem tempo, mas tem que arrumar tempo. Quem quer aprender tem que arrumar tempo, tá? Então, assim, vai em site de gráficas e procura lá, lê o que eles têm para falar. Tem sites que simplesmente só estão vendendo, mas tem outros sites muito legais, que ensinam mesmo, que mostram esse papel isso, você pode usar esse papel para isso. E tem um vídeo meu sobre gramatura de papel. Eu vou deixar o vídeo aqui, ou eu vou deixar aqui embaixo, em algum lugar. Gramatura de papel. A gramatura eu considero muito importante no papel. Gramatura é o peso do papel, né, em relação a uma dimensão. Então a gramatura, ela te diz, você pode escolher o papel do livro que você vai fazer de acordo com a gramatura e de acordo com a finalidade do livro. Por exemplo, eu canso de falar nos meus vídeos, eu só uso papel com gramatura no mínimo 120. Por que no mínimo? Por exemplo, quando eu faço álbum de aniversário, álbum de casamento, a gramatura mínima que eu uso é 180.
tá? 180 gramas. Por quê? É um papel mais encorpado, é um papel mais, que a gente chama de forma leiga, né? A gente chama de mais grosso, né? Mais grossinho. Por quê? Porque é um papel que vai receber fotos, as pessoas ou vão colar ou vão prender com aquelas cantoneiras de fotos, né? Então tem que ser um papel mais grosso, mais encorpado, né? As fibras do papel, elas estão assim bem juntinhas, tá? Conforme a gramatura vai aumentando, as fibras é porque estão bem juntinhas. Por exemplo, papel para aquarela, eu gasto papel de no mínimo 300 gramas, entende? Então pode fazer aquarela em papel mais baixo, mais leve, tá? O termo é mais leve, mas a gente por aí fala mais fino, tá? Então pode fazer aquarela em papel mais fino ou mais leve, também funciona. Mas se você quer fazer uma aquarela mais profissional, se você vai vender aquarela, por exemplo, tem que ser de 300 para cima. Às vezes eu boto 350, 400, por aí vai, tá? Então, conhecer a gramatura de papel também é muito importante. As gráficas, elas falam pouco sobre gramatura. Normalmente elas falam mais sobre tipo de papel, marca de papel. Então, se você quer conhecer um pouquinho sobre gramatura de papel, vai lá ver meu vídeo, tá? Porque é muito importante. E eu escolho 120, sabe por quê? Porque 120 não é fino, mas não é grosso demais. Os meus livros, eles são mais encorpados, sabe? Isso também ajuda na visualização final, sabe? Quando você pega um livro de 120 gramas, né, os papéis com 120, e um livro que foi feito com 90, você vê que o livro de 120 ele é mais encorpado, ele é mais assim, mais vistoso. É verdade. Sei lá quem aí me perdoe, mas é verdade. Tá? E um papel com 120 é como eu explico lá no meu livro no meu vídeo de gramatura. Eu posso escrever com aquelas canetinhas marcadores da Mitsubishi, aquelas que eu costumo usar. Tá? Todos os meus vídeos têm isso, quase todos, né, onde eu escrevo aquilo. Eu posso usar uma caneta tinteiro, porque eu gosto de escrever com caneta tinteiro. Então, normalmente, se a minha mão também não for muito pesadona, né, eu escrevo naturalmente com caneta tinteiro num papel de 120, não passa para o outro lado, que esse é o grande problema da caneta tinteiro. Então, você que quer fazer encadernação artesanal, você tem que conhecer os papéis e você tem que conhecer a gramatura. Que gramatura eu vou fazer no meu livro, né? No miolo dos meus livros, nas minhas folhas. Ou seja, aquele livro ele vai ser usado para quê? Né? Quando eu fazia encomenda, eu sempre perguntava, qual é a finalidade do seu livro? Você desenha, você pinta, você só vai escrever? Você quer o quê? Ah, eu quero um álbum de casamento. Bom, aí já era uma outra história, já não é mais 120, já era lá para cima. Mas eu sempre perguntava, porque a minha folha base é sempre 120. Mas dependendo do que a pessoa fosse fazer, eu aumentava um pouco. Eu escolhia um outro papel um pouco mais pesado, porque se essa pessoa me dissesse, eu vou molhar muito meu papel, eu vou fazer não sei o quê, eu aumentava de acordo com aquilo que a pessoa me dizia que ia fazer, tá? Então é isso, para vocês saberem, mais uma vez reforço que eu uso só 120, porque eu acho que 120 ele é bem abrangente. Quando a gente começa a encadernar, eu sei que você diz assim, você pode pensar, mas onde é que eu vou comprar material? É tudo online? Não é online? Como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou comprar? Calma, gente, calma. Tem muitas coisas que são vendidas online e tem muitas coisas que a gente já tem hoje em dia, ainda bem. Papelarias assim, um pouco mais amplas, né? Que ampliaram seus produtos, então que vendem determinados materiais para encadernação. E tem os materiais para encadernação, que sabe onde é que a gente acha? Lá na loja de ferragens, a loja de material de construção. Mas amanhã eu falo isso para vocês, amanhã, pois é. Eu não compro online de gráfica, eu compro ao vivo e a cores, ou seja, se você quer fazer encadernação artesanal, depois que você fizer o seu estudo de papel, né, vamos com calma, você tenta achar na sua cidade uma gráfica. Né? Eu sei que às vezes não tem, infelizmente. Mas o ideal é que você compre de gráfica. Sabe essas gráficas que fazem envelope para casamento tradicional? Então, essas gráficas normalmente elas vendem outros papéis. E os papéis que nós encadernadores, pelo menos eu,
compro, não é papel tamanho A4 vendido na papelaria. Tem papel Color Plus em pacotes, eu acho que de 50 folhas, vendidos na papelaria. Não é isso que eu compro. Eu compro folhas de 66 por 96, tá? Folhas enormes, tá bom? Às vezes eu mando a gráfica cortar do jeito que eu quero, ou às vezes eu compro elas enormes mesmo, porque eu corto aqui, porque eu quero dar um efeito, às vezes na borda. Então eu tenho o trabalho de cortar todas as folhas, é opção minha, tá? Então eu compro a um preço melhor, né? Porque eu compro uma quantidade maior de folhas, eu não vou lá numa gráfica e dizer, olha, me dá 4 folhas aí. A pessoa vai olhar para mim e vai dizer, né? Então eu não compro 4 folhas. Se você não tiver uma gráfica aí na sua cidade, quando você for começar a fazer encadernação artesanal, aí não tem jeito, aí é você comprar ou na cidade vizinha, né, para quem mora em cidades assim afastadas, ou online. O problema de comprar online é que você vai pagar o frete, e papel pesa, é aquela história, 120 gramas, 200 gramas, né, papel pesa, e a gente acha que, é uma folhinha, isso aqui não é pesa, tá, e você vai pagar o frete, tá, mas aí não tem jeito. Mas isso, no caso de você vender, né, o seu produto, os seus livros, isso vai também para o consumidor. E a gente tem que repassar esse valor, não tem jeito, tá? Bom, então, falando ainda em material, que é o que eu estava falando aqui, o vídeo está terminando, já estamos com 43 minutos, minha nossa, né? Tem umas pessoas falando assim para mim, equipe, né? Equipe Estúdio Brigitte, falando assim, Cris, faz vídeos de 10 minutos. Falei, gente, eu não consigo fazer vídeo de 10 minutos, sei o quê? Eu vou dizer, oi, tchau, não dá, né? Então, assim, mas agora o vídeo tem que acabar mesmo, tá muito grande. Amanhã eu vou falar, eu vou te mostrar meus materiais básicos de encadernação, vou mostrar mais alguns também para vocês, vou mostrar materiais que você pode fazer em casa, porque quando eu comecei a encadernar, nem tudo eu comprei, né? Alguns eu fiz, e para falar a verdade, tem alguns que eu ainda faço. Por quê? Porque tem materiais que quando a gente compra, eles vêm numa determinada medida, e eu não quero aquela medida, eu quero a minha, é personalizada e não tem, então eu faço, tá? Então é assim, material para encadernação, tem os que a gente realmente tem que comprar, tem os que a gente pode adaptar enquanto não compra os materiais profissionais, né, vendidos por aí pela internet ou pelas lojas, tá bom? Então é isso, gente, o vídeo de hoje foi, eu pensei que ia ser menor do que de ontem, mas estou vendo que foi do mesmo jeito, tá? Agradeço a todos e a cada um que estão aqui comigo. Muito obrigada pela audiência, pela paciência. O vídeo vai ficar aqui para vocês verem, tá? Para quem quiser ver, compartilha nas suas redes sociais esse vídeo. Mostra para as pessoas, ajudem as pessoas, tá? O que eu estou fazendo aqui é passando a minha experiência para vocês. E muita gente quer começar a fazer encadernação artesanal, primeiramente porque gosta. Segundo, porque além de gostar, precisa fazer, sabe? Quer começar um negócio em casa e realmente precisa começar a ganhar, sabe? A ter uma renda a mais, tá? A encadernação artesanal pode ajudar bastante, tá bom? Então, ajuda essas pessoas compartilhando esse vídeo, tá? Não esqueça de dar o like, que é para o vídeo subir também, tá? Entra no Telegram, porque, como eu falei, o Telegram vai... lá que eu concentro tudo, tá bom? E acompanha as minhas redes sociais, foi o que eu falei ontem. Eu ia hoje falar dessas 3 coisas, gente, eu nem tive tempo, ó. Isso aqui são dobradeiras, né? Olha a minha primeira dobradeira, não dá pra ver, mas ela tá tão velhinha, tadinha. Ela tá amarelada, parece que estão todas brancas, mas não estão. Olha a diferença. Essa aqui é a mais nova e essa aqui, ela é nova, mas não tanto, tá? Tá? Então amanhã eu vou te dar uma dica do que fazer com uma dobradeira assim, que já tá mais velhinha, ela já tá toda marcada aqui, tá? Ela tá cheia de riscos, né? Eu não vou jogar ela fora, eu tenho carinho pela minha primeira dobradeira, tá? Então amanhã eu vou falar de materiais com você e espero vocês aqui amanhã, tá? Muito obrigada mais uma vez, gente, amores, obrigada, amores e amoras, e beijos. E consultem as gráficas. Tchau, tchau.